Nessa aula eu vou te explicar exatamente como que funciona a hipnose não verbal e por que ela é tão diferente assim da hipnose clássica que a gente conhece. Seja muito bem-vindo à aula 17 do meu curso de hipnose e hipnoterapia gratuito disponível aqui no YouTube. Se você quer acompanhar esse curso desde a primeira aula, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para a playlist aqui do canal que tem o curso completo para você. E na aula passada eu falei um pouquinho sobre a diferença, de hipnose de entretenimento para a hipnose clínica, para a hipnoterapia. E nessa aula eu quero falar sobre um tipo completamente diferente de hipnose que nós temos aqui, que é a hipnose não verbal. Bom, nesse curso você estava aprendendo até agora sobre hipnose verbal. Ou seja, como que você vai engajar o seu cliente, induzir ele a um estado de transe hipnótico através da sua conversa, certo? Através da sua condução. E eu quero te explicar um pouquinho melhor como que esse processo de hipnose verbal funciona no cérebro de quem está sendo hipnotizado. Bom, você tem que entender o seguinte, quando a gente vai fazer uma hipnose verbal, uma hipnose clássica, como nós chamamos, a gente começa a conversar com o sujeito, certo? Ou seja, nós vamos conversando, nós vamos criando uma história, nós vamos criando uma metáfora. O sujeito, ele vai escutando essa história que a gente está contando, certo? Essa condução que a gente está contando, o que vai acontecendo? A gente vai contando isso, ele vai escutando, ele vai imaginando. Quando ele começa a imaginar as coisas, começam junto com a imaginação vir alguns sentimentos. À medida que o seu cliente vai sentindo esses sentimentos, o cérebro dele começa a liberar uma série de hormônios que são relativos a esses sentimentos. Então, depois de um tempo, o seu cliente já está bem imergido naquele estado, já está sentindo bastante sentimentos, já tem bastante hormônios liberados no cérebro, o seu cliente acaba entrando no estado de transe hipnótico. E quando ele está nesse estado de transe hipnótico, ele fica altamente sugestionável. Bom, até aqui você nada de novo, Talvez você entenda um pouquinho melhor como é que é o caminho que isso acontece, mas nada de novo, nenhuma novidade, É assim que funciona a hipnose clássica, a hipnose verbal. Agora, quando a gente fala sobre hipnose não verbal, o caminho que a gente executa é exatamente o caminho oposto. Enquanto na hipnose clássica a gente precisa do engajamento, a gente precisa conversar com o cliente, na hipnose não verbal a gente vai induzir o sujeito ao transe exclusivamente de maneira fisiológica. É isso mesmo, a gente vai enganar o corpo do seu cliente, o corpo do sujeito que está sendo hipnotizado, a entrar no processo de transe e hipnotizar o sujeito. Tá, mas como então que a hipnose não verbal funciona no cérebro? Olha só que interessante o funcionamento da hipnose não verbal. Como eu comentei, é exatamente o oposto da hipnose verbal, certo? Então, olha só que legal. Basicamente, o que você tem que compreender é que, bom, no nosso cérebro tem várias partes, várias glândulas, várias partes do nosso cérebro fazem funções, executam funções diferentes, E tem uma glândula no nosso cérebro chamada amígdala, que ela tem uma função muito interessante. É como se fosse o segurança, digamos assim, do nosso cérebro. Todos os estímulos que a gente recebe dos nossos sentidos são analisados pela amígdala para verificar se tem algum tipo de perigo e ela precisa agir instantaneamente, sem conversar com o seu consciente, porque isso é um processo que leva alguns segundos e às vezes é fundamental não perder esses segundos. Então a amígdala, ela serve como isso, ela serve como esse segurança. Por exemplo, sabe quando você está cozinhando e sem querer você encosta a mão na panela quente? E de repente você puxa a mão, rápido, sem nem ter percebido. Só depois que você puxou a sua mão é que você sentiu que na verdade estava queimando alguma coisa, que tinha alguma coisa de errado. Mas por que você teve esse instinto tão rápido de tirar a mão de algo quente, sem mesmo seu consciente ter percebido que aquilo estava queimando? Isso é trabalho da nossa amígdala, é exatamente o que acontece. A amígdala está ali preparada, no momento em que vem esse estímulo que é perigoso para o corpo, a amígdala toma controle do nosso cérebro, libera os hormônios necessários para o processo acontecer, fazendo com que a gente tire a mão dali antes que o nosso consciente perceba isso. Então olha só, a amígdala, ela é uma glândula muito importante do nosso cérebro, ela regula muitas coisas ali. E é exatamente ela que a gente vai utilizar para hipnotizar o nosso cliente. A maneira que a gente vai conseguir hipnotizar esse cliente de maneira fisiológica é simplesmente
estressando a amígdala dele, mas de uma maneira subliminal. Ou seja, de uma maneira que o consciente não consegue perceber se aquilo realmente é um perigo, se é uma coisa positiva, se é uma coisa negativa, né? Mas o inconsciente está captando, olha, tem alguma coisa de errado, tem algum estímulo acontecendo, isso vai estressando a amígdala do seu cliente, até o momento em que o exato processo da hipnose clássica acontece da maneira oposta. Ou seja, quando a amígdala do seu cliente fica extremamente estressada, ela começa a liberar uma série de hormônios, certo? Esses hormônios são liberados e são interpretados pelo cérebro como sentimentos. Então ele vai liberar, por exemplo, hormônios relacionados a estresse, hormônios relacionados à tristeza, liberar hormônio relacionado à ansiedade. Ou seja, quando a amígdala fica estressada, ela inunda o cérebro com esses hormônios e o cérebro interpreta esses hormônios como sentimentos. E à medida que o seu cliente vai sentindo esses sentimentos, que para o consciente estão aparecendo esses sentimentos de uma maneira completamente aleatória, sem contexto nenhum, o que a mente começa a fazer é o quê? Buscar um contexto para isso. Por que eu estou sentindo esse sentimento? Então o que a mente faz? Começa a buscar memórias, começa a ativar a imaginação. Consegue perceber como é exatamente o oposto? Olha só que interessante. Na hipnose clássica, né, a gente tem o quê? A gente tem a conversa, que estimula a imaginação, que traz sentimentos, que liberam hormônios que fazem o cliente entrar nesse estado de transe hipnótico. Já na hipnose não verbal é o oposto. A gente estressa a amígdala para que ela libere hormônios, para que seja interpretado como sentimentos e aí estimule a memória, estimule a imaginação do cliente e o processo de hipnose não verbal também acaba acontecendo. E eu sei o que você está se perguntando agora. O tipo de hipnose é diferente, então? Uma pessoa que ela é hipnotizada de uma maneira clássica, na hipnose clássica, ela entra num tipo de transe e quem é hipnotizado pela hipnose não verbal entra num outro tipo de transe? Não, tá? O transe que as pessoas entram, não importa se é hipnose verbal, se é hipnose não verbal, é exatamente o mesmo transe, tá? Não existem transes diferentes para cada técnica que a gente utiliza, não. São técnicas diferentes que vão levar o sujeito exatamente para o mesmo estado, que é o de transe hipnótico. Agora, existem algumas diferenças entre a hipnose clássica e a hipnose não verbal que eu acho interessante relatar aqui para vocês. Como, por exemplo, quando a gente hipnotiza alguém através da hipnose não verbal, tá? Um sintoma que é muito comum, que acontece com todo mundo que é hipnotizado de maneira não verbal, é uma anestesia geral do corpo. Diferente de quando a gente faz isso com a hipnose clássica, através de conversa, né? A gente precisa induzir na hipnose clássica a sensação de anestesia, de analgesia, né, de não sentir dor. Agora, na hipnose não verbal, isso não tem necessidade. Assim que o cliente entra em transe, pelo fato de ele ter entrado em transe devido a sentimentos, a hormônios que foram liberados e tudo mais, isso acaba causando essa anestesia, essa analgesia corporal no seu cliente, fazendo com que ele simplesmente não sinta dor. Então a hipnose não verbal ela é muito indicada para profissionais que gostariam de utilizar da hipnose para remover dor do seu cliente, como por exemplo, tatuadores podem sim utilizar da hipnose não verbal, dentistas, esteticistas, tá? Ou seja, pessoas que às vezes querem fazer um procedimento seja cirúrgico ou até mesmo seja só um procedimento estético, mas que dói, que causa desconforto e às vezes precisa passar uma pomada, precisa passar alguma coisa para o cliente não sofrer, com a hipnose não verbal isso não acontece, basta hipnotizar o cliente de maneira não verbal que a analgesia já toma conta do corpo e é possível fazer tatuagem, é possível fazer procedimento estético com esse cliente e ele não vai sentir nenhum tipo de dor. E se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre hipnose não verbal, na nossa próxima aula eu vou falar sobre os 4 canais não verbais que você consegue estimular no seu sujeito para ele entrar em transe sem você precisar falar nenhuma palavra. A gente se vê na próxima aula.